Há alguns domingos atrás, nós estivemos meditando sobre o tema Perdidos em Casa, que é aquilo que a gente perde muitas vezes dentro da nossa casa, baseados na parábola da dracma perdida. Então, hoje eu quero fazer uma continuação da mensagem dentro desse mesmo tema. Então daí eu coloquei assim, Perdidos em Casa 2. Eu quero, antes de entrar na parte, fazer uma recapitulação daquilo que nós falamos a respeito desse tema. O texto é de Lucas 15, quando Jesus fala a respeito das 3 parábolas da graça. Ele fala da parábola da ovelha perdida, do filho perdido, do filho pródigo, e também da dracma perdida. E aqui é aquela parábola conhecida como a parábola da dracma perdida, lá em Lucas 15. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E dentro de casa, então, nós perdemos algumas coisas. E uma das coisas que nós perdemos em casa são valores. São valores. O amor, a fé, o carinho, a confiança, a esperança, a amizade, a paz. E outras coisas que talvez você possa lembrar de valores que são perdidos dentro de casa. E quando esses valores são perdidos dentro de casa, eles trazem desesperança, desilusão, desânimo e tantas outras coisas, porque nós perdemos esses valores dentro da nossa casa. E no texto fala assim: qual é a mulher que, perdendo essas coisas, ela não acende a candeia para que ela possa tentar encontrar aquilo que ela perdeu? Então, a primeira coisa que ela faz, depois que ela dá falta, ela acende a candeia. E quando nós queremos recuperar algum valor que nós perdemos na nossa vida, a nossa candeia é a palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque muitas vezes as coisas que estão desestabilizando a nossa casa é porque nós perdemos alguma coisa, e muitas vezes nós não chegamos nem a determinar o que está desestabilizando a nossa casa, e a gente só percebe que nós não temos mais aquele valor quando aquilo é confrontado com a palavra de Deus. Nós só vamos perceber que nós não temos aquele valor dentro da nossa casa quando nós comparamos a nossa casa, como ela deveria ser, baseado na palavra de Deus. Pela iluminação da palavra de Deus é que nós percebemos que pode estar faltando alguma coisa na nossa vida, alguma coisa na nossa casa. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela varre a casa, tirando toda a sujeira, para que aquele valor que for pedido possa ser encontrado. Então ela remove a sujeira da casa dela. E nós podemos exemplificar algumas coisas que nós precisamos varrer da nossa casa, da nossa vida, para que esses valores possam ser encontrados. Então, é o egoísmo, a ira, o orgulho, a omissão, a preguiça, a negligência, o materialismo, o medo e a incredulidade. E diz o texto que ela procura com diligência aquela dracma que ela havia perdido. Então ela não desanima no primeiro momento que ela não encontra. Ela procura com diligência até encontrar. Isso é um grande desafio para nós, como foi nessa música que o Guilherme cantou. Eles haviam pescado durante a noite toda, num mar que eles estavam cansados de pescar, porque eles conheciam, e não haviam pescado nada. Mas
vem Jesus e fala assim para eles: jogue a rede novamente. Então nós também somos desafiados por aquelas coisas que parecem insolúveis, onde não há mais esperança, onde parece que nunca mais nós iremos encontrar aquele valor. Mas vem a palavra de Deus e fala assim: lance a rede novamente, procure com diligência. Quem sabe a prova que Deus está esperando para que aquele valor seja reencontrado seja a nossa persistência. Orai sem cessar, não desanime, jogue a rede novamente. Então ela procura com diligência, e quando ela encontra, ela chama as vizinhas, as amigas, e comemora, porque ela encontrou aquela dracma que ela havia perdido. Mas essa aplicação dessa parábola, no sentido desses valores, ela é uma parábola, ela é uma alegoria. A própria dracma, eu vou pedir para alguém ficar com as crianças. A própria dracma, ela já é usada como uma alegoria, como uma parábola, que na realidade ali ela está representando a dracma, ela está representando vidas, ela está representando pessoas. É disso que Jesus está falando. Quando ele fala da ovelha perdida, ele está querendo simbolizar ali na ovelha uma pessoa. Na parábola do filho pródigo, ele usa uma pessoa. E na parábola da dracma perdida, ele usa uma moeda para simbolizar uma pessoa que é perdida, um pecador que é perdido, e ele é encontrado, e daí a alegria quando ele é encontrado. Então, a parábola, embora ela representa valores, mas principalmente ela está representando aquelas pessoas que estão perdidas e que precisam ser encontradas. Então, qual é a mulher que? É uma pergunta retórica. Quer dizer, está mais ou menos simbolizando assim: toda mulher que perde uma moeda age dessa forma. É quase que uma pergunta retórica. Toda parábola é desenrolada a partir do momento em que a mulher identifica a falta da dracma. Ele inicia dizendo que a mulher perdeu a dracma. E tudo o que acontece depois foi a partir dessa constatação: estava faltando uma dracma. Assim como estava faltando uma ovelha no meio de 100. Assim como estava faltando um filho no meio de 2. Eram 2 filhos, faltou um. Eram 10 dracmas, faltou uma. Eram 100 ovelhas e faltou uma. E a diligência é a mesma: 50%, 10%, 1%. No caso do filho, eram 2, faltava 1, 50%. No caso da dracma, eram 10, faltava uma, 10%. As 100 ovelhas eram 100, faltava uma, 1%. E a diligência é a mesma. Mas parte de que pressuposto? De que faltava alguma coisa. Não estava completa. Faltava um filho, faltava uma dracma, faltava uma ovelha. Na nossa casa, quando eu falo na nossa casa, eu estou falando na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Eu estou falando na nossa parentela. E eu estou falando nos nossos relacionamentos, usando casa no sentido um pouquinho mais amplo. A nossa casa restrita, mulher, marido, filhos, pais. Mas estou falando daquela família maior: irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, tios. E daquela família mais ampliada, que são os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, nossos colegas da escola. E nós podemos detectar a falta dessas pessoas.
E nós percebemos que essas pessoas estão se perdendo de várias maneiras, mas nós precisamos identificar a falta delas. Algumas são mais fácil da gente constatar que elas estão se perdendo, que elas estão perdidas, porque elas deliberadamente não querem saber de Deus. E com certeza você conhece muitas pessoas assim. Elas não querem saber de Deus. Elas não estão inclinadas para as coisas espirituais, por várias razões. Elas não acreditam nisso. Elas não estão preocupadas com isso. Elas querem deixar isso para mais tarde. Quem sabe quando eu for velho? Quem sabe mais adiante? Mas agora eu não quero saber disso. Outras, que estão dentro dessas aqui, deliberadamente elas não querem saber de Deus. Você percebe que Deus ocupa o último lugar na vida dela. Embora ela com os lábios, ela possa até dizer que ela quer a Deus, mas no dia a dia dela, você percebe que ela não quer saber de Deus. Porque Deus ocupa o último lugar da vida dela. Ao invés de ser a obediência àquele primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, na realidade, Deus fica só com a sobra. Então, essas pessoas, elas precisam ser identificadas. Jesus, quando estava chegando em Jerusalém, que ele avistou Jerusalém, o que ele fez? Ele chorou sobre Jerusalém, porque ele percebeu que Jerusalém não queria saber de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, assim como as galinhas ajuntam os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E daí ele diz lá, seguindo o texto adiante, no que iria acontecer a Jerusalém, por causa que elas não quiseram ser ajuntadas debaixo das asas do Senhor, não é isso? Então, essas pessoas, elas precisam ser identificadas e elas precisam ser lamentadas. Esses dias eu estava vendo uma mensagem do Stuart Elliott, e ele fala que nós precisamos parar de ver a fila de ônibus como fila de ônibus, a fila do banco como fila do banco, a fila do correio como fila do correio. Mas nós precisamos começar a identificar as pessoas como indivíduos, como pessoas que estão perecendo sem Deus. Nas calçadas da Avenida Paulista, nas calçadas da Vasconcelos Drummond, no Parque da Independência, no veículo que está na frente, que eu ajo como se ele estivesse ocupando o meu lugar. Por que ele não sai da frente para ir mais rápido? E nós precisamos mudar a nossa preocupação em relação a essas pessoas. Assim como Cristo lamentou sobre Jerusalém, nós lamentarmos por essas vidas que também estão perecendo. Mas nós precisamos identificar essas pessoas que estão se perdendo, muitas vezes, ao nosso lado. Mas muitas vezes, nós precisamos também perceber a perda das pessoas que, sinceramente, elas buscam a Deus, mas elas estão sendo enganadas. Elas estão enganadas. E por quê que elas podem estar enganadas? Nós podemos dividir esse grupo de pessoas que estão sendo enganadas, que elas buscam a Deus, mas elas estão sendo enganadas, e muitas vezes elas podem estar sendo enganadas por duas razões diferentes. A primeira é que a pessoa está sendo enganada por causa dos seus próprios interesses. E a palavra de Deus fala a respeito dessas pessoas que são enganadas por causa dos seus próprios interesses. Em 2 Timóteo 4,3, Paulo escreve assim para Timóteo:
Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? O verdadeiro evangelho. Haverá tempo em que não suportarão o verdadeiro evangelho. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Essa semana, nós estávamos conversando com uma pessoa e ela demonstrou ter piedade dessas pessoas que são enganadas por esses evangelistas da televisão, por esses pastores da televisão. E ela se mostrou assim, com pena dessas pessoas. E daí, na hora eu lembrei desse texto. As pessoas, elas estão sendo enganadas por essas pessoas, porque elas estão buscando mestres para falar aquilo que elas querem ouvir. Assim como Paulo está falando para Timóteo, que nos últimos tempos as pessoas cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça. Não, o que eu quero falar, o que eu quero ouvir é de bênção. Eu quero ouvir falar de cura, de milagre, de profecia. Então eu vou procurar pessoas que estão falando isso. Elas pregam não aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que Deus quer falar para a minha vida, mas elas pregam aquilo que eu quero ouvir, aquilo que vem de acordo com as minhas expectativas. Afinal de contas, para que eu vou na igreja para me sentir mais para baixo? Eu tenho que ir na igreja para me sentir up, para cima. Eu tenho que sair otimista. Eu tenho que sair lá dizendo que eu sou um vencedor, que eu vou vencer, que eu sou cabeça, não sou cauda, que eu sou filho do rei. Então, aqui as Escrituras estão dizendo que essas pessoas, elas são vítimas delas próprias. Elas estão sendo enganadas pelo seu próprio coração, porque elas se cercam de mestres que falam aquilo que elas querem ouvir. E quando elas são confrontadas com a palavra, elas falam assim: não, isso daí eu não quero para mim. Eu quero um outro tipo de evangelho. E quantas pessoas que nós lidamos no nosso dia a dia, na nossa empresa, na nossa escola, no nosso lar, na nossa vizinhança, na nossa amizade, que são pessoas assim, elas estão enganadas e elas precisam ser encontradas. Outras, elas estão enganadas apesar da sua sinceridade. Elas são sinceras. Elas não estão atrás de prosperidade. Elas não estão atrás só de milagres. Elas não estão atrás só de revelação. Elas não estão atrás da cobiça do seu coração. Mas elas são enganadas. E sinceridade não leva ninguém ao céu. Ninguém vai ao céu por ser sincero. Olha que Paulo está falando aqui a respeito daqueles judeus que eram mais religiosos do que qualquer um de nós. Eles davam o dízimo de tudo que eles recebiam. Eles não pronunciavam o nome de Deus em vão. No sábado, no dia que era consagrado ao Senhor, eles não faziam nada. Eles cumpriam todos os ritos religiosos. Eles eram sinceros. Não tinha falsidade na vida deles. E olha que Paulo fala: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Eles são sinceros. Eles têm zelo por aquelas coisas. Mas eles fazem todos aqueles rituais, toda aquela religiosidade,
fazem sem entendimento. Eles não entendem, eles não conhecem a palavra de Deus. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Sinceros, mas enganados. Sinceros, mas perdidos. Religiosos, mas não filhos de Deus. Então este é um grande grupo que nós precisamos identificar, que são aquelas pessoas que necessitam ouvir o Evangelho do Senhor para ter o quê? Entendimento. Eles necessitam do entendimento da palavra de Deus. E como é que estão essas pessoas? Como é que elas se manifestam no nosso meio? Em geral, essas pessoas, elas estão confiadas no batismo que elas fizeram quando eram bebê. Elas pertencem à igreja. Elas nasceram e foram batizadas. Por isso elas fazem parte da igreja. Elas são cristãs. É isso que elas falam. Achando que por causa de um rito feito por homens, vai levá-las à salvação. Elas podem ser sinceras, mas elas estão enganadas. Isso nós vemos na igreja romana, e também podemos identificar em muitas igrejas evangélicas protestantes, que a criança nasce, ela se batiza, e porque ela se batizou, ela deixa de ser pagã, ela passa a ser cristã, e portanto salva, por causa de uma tradição humana. Zelo, porém sem entendimento. Religioso, sem entendimento. Perdidas dentro de casa, enganadas dentro de casa. Outras pessoas, nós chegamos para ela e perguntamos assim: você é salvo? Sou. Por que você é salvo? Eu sou salvo porque eu aceitei Jesus. Daí a gente pergunta assim para ela: mas onde que está isso na Bíblia? Que a resposta a isso é você aceitar Jesus. Então uns, porque se batizaram. Outros, porque aceitaram Jesus. E daí você percebe que ela está confiando a salvação dela numa atitude, num ato, num sinal que ela praticou num determinado momento da vida dela. E nós não encontramos isso em nenhum lugar das Escrituras, que alguém vai ser salvo porque se batizou, ou alguém que vai ser salvo porque aceitou Jesus. Então essas pessoas, elas podem ser sinceras, mas elas estão enganadas. Muitas vezes nós começamos a conversar com as pessoas, e às vezes nós encontramos pessoas que têm uma longa caminhada, eu vou usar a palavra aqui, uma longa caminhada cristã, e daí você aprofunda um pouquinho a conversa com elas, você começa a perceber que elas não estão confiadas em Cristo, mas elas estão confiadas em alguma coisa que elas fizeram, e toda a caminhada cristã dela está baseado naquilo que ela fez, na decisão que ela tomou. Ela aceitou, mas ela não tem a mínima preocupação de perguntar se ela foi aceita por Cristo, porque a nossa salvação vem de Cristo, através de Cristo e por Cristo. A nossa salvação é uma atitude de Deus na nossa vida. É Deus quem transforma o nosso coração, é Deus quem nos resgata, é Deus quem nos busca. Assim como a mulher foi em busca daquela dracma que havia perdido, é Deus também que vai atrás daquele que se perde. E muitas vezes a pessoa não tem nenhuma experiência com Deus, ela não tem nenhuma experiência de novo nascimento,
mas ela está enganada, achando que o que vai levar à salvação da sua alma foi uma decisão que ela tomou num determinado momento da sua vida. E esse é o grande grupo de pessoas que a gente convive no dia a dia, porque elas estão enganadas, e nós agimos com elas como se elas fossem crentes, como se elas fossem salvas, e elas não são, porque elas estão baseando a sua esperança em uma decisão que elas tomaram, e não confiadas naquilo que Cristo fez por elas. Martinho Lutero, no século XVI, quase 500 anos atrás, ele falou assim: o guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. E o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Mesmo se o proprietário do bordel prostituísse diariamente virgens, esposas religiosas e freiras, por mais terrível e abominável que sejam tais coisas, ele não seria pior, nem causaria mais dano que esses pregadores. Não é pesado? Pesado, mas é verdade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: puxa, que bênção que a gente pode encontrar uma igreja em cada esquina. Eu falei: eu não acho. Muitas vezes era preferível que ele tivesse um bar, um boteco. Sabe por quê? Porque a pessoa que está ali no boteco, no bar, ele não tem nenhuma consciência de que ele é salvo. Em geral, ele sabe qual é o estado dele. Ele está ali errado, mas ele tem consciência de que ali não é o lugar adequado para ele estar. Ao passo que a grande maioria das pessoas que frequentam muito das igrejas que estão espalhadas por aí, elas estão sendo ensinadas que elas devem fazer alguma coisa. E, em geral, elas ouvem o seguinte: se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. Aceite a Jesus. Então é feito todo um trabalho de emocional, de coação, para levar a pessoa a levantar a mão e se decidir, e aceitar a Jesus. E a partir do momento que ela levanta a sua mão, bate um carimbo nela, salvo, e a partir dali, o resto da vida, ela vai ser lidada como salva, sendo que ela nunca foi. Ela nunca passou pelo processo de novo nascimento, um processo de transformação que é feito por Deus na vida dela, que só é feito quando Deus trabalha na vida daquela pessoa, não por uma atitude dela, mas por uma atitude de Deus. Quando a mulher identifica a falta da dracma, ela começa a agir. A ação vem depois da identificação. Sabe qual é o problema? Nós não agimos porque nós não identificamos aquelas pessoas que estão se perdendo ao nosso lado. Vocês sabem, assim, o meu time do coração, né? Vocês conhecem. Então, quando a gente fica muito tempo sem encontrar uma outra pessoa, assim, que ele torce para o mesmo time, em geral, a gente se cumprimenta, mas passou 2 minutos, nós vamos falar sobre o quê? Vai falar sobre os últimos resultados, sobre as últimas conquistas, essas coisas, não é? Não é assim que acontece? Poxa, você viu? Que maravilha, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que aconteceu aquele outro, não é isso? E com as coisas espirituais a gente não faz. Nós precisamos conversar com as pessoas a respeito dessas coisas, daquilo que Cristo fez por nós. Então eu vou passar tarde com alguém, vou fazer uma audiência, vou fazer um trabalho, então a gente vai conversar sobre várias coisas, mas a gente precisa introduzir essa conversa, para que a gente possa identificar naquela pessoa
se aquela pessoa tem entendimento da palavra de Deus. Mesmo que ela seja evangélica, mesmo que ela seja religiosa, porque às vezes ela é evangélica, mas ela está perdida. Ela é religiosa, mas ela está perdida, porque ela é vítima do falso evangelho. Às vezes, a única esperança que ela tem na vida dela é porque um dia ela aceitou Jesus, e ela nunca teve a vida transformada por Jesus. Ela continua longe. Então nós precisamos identificar. Essa semana, eu estava falando com uma pessoa, e eu conheço ela desde que eu era menino. Ela era menina, eu era menino. Nós somos amigos de infância. E ela está passando uma grande crise com a filha. E conversando, e ela demonstrando aquela preocupação com a menina, etc. Tal. Eu perguntei assim para ela: ela é crente? Quando eu falo assim, ela é crente, eu estou querendo dizer assim, ela é salva? Ela ficou sem saber o que me responder. É filha dela. A menina deve ter uns 15, 16 anos. Nasceu dentro da igreja. 15, 16 anos ouvindo, e ela não sabe, porque ela nunca conversou. Ela nunca chegou para a filha e perguntou assim: me fala, o que você pensa a respeito disso? Qual a sua esperança? Por que você acha que se você morrer hoje, você é salva? Nunca conversou. Como? Que uma pessoa pode conviver com a filha, preocupada com a saúde da filha, e não tem segurança. Vítima de engano. Vítima do falso evangelho. Perdido dentro de casa. Então nós precisamos conversar sobre essas coisas. Não vamos falar só do nosso clube do coração, ou das últimas notícias políticas, econômicas, etc. Nós precisamos falar. Devemos sempre dar graças a Deus. O que Paulo fala? Devemos sempre dar graças a Deus pelo fato de Ele ter nos escolhido. Isso é motivo de regozijo. Quando a gente alcança uma grande vitória, a gente fica querendo recordar aquilo muito tempo. Você faz uma grande viagem, quando você chega, as pessoas querem saber como é que foi. E a gente não fala sobre esse assunto, sobre o assunto mais importante da nossa vida. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e eu comecei a falar dessas coisas. A pessoa falou assim para mim: eu não quero conversar sobre isso. Eu não quero conversar sobre isso. E a pessoa evangélica, mas ele não quer conversar sobre isso. Experimente. Daí Paulo fala como é que Timóteo deve agir. Conjuro-te. O que é essa palavra? Olha, eu peço para você encarecidamente, com todo o meu vigor. Em outras palavras, ele fala assim: olha, Timóteo, pelo amor de Deus, perante Deus e Cristo Jesus. Quer dizer, Paulo, ele está fazendo o que com Timóteo? Está implorando para Timóteo fazer o quê? Perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Sabe o que Paulo está fazendo com Timóteo aqui? Paulo está apelando. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Deixa chamar você de chato. Deixa chamar, não tem problema. Aquele cara só fala nisso. Já me falaram isso. Até alguns de vocês já me falaram isso. Alguém riu mais alto aí, serviu a carapuça. Que cara chato, só fala nesse assunto.
Até minha mulher já falou isso para mim. Deixa falar, não tem problema. O que Paulo está falando para Timóteo aqui? Está falando outra coisa? Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende. Como? Exorta com toda longanimidade. Seja paciente. Fale 1, 2, 3, 10, com amor. Espere, não queira resultado na hora. Lança a rede outra vez. Longanimidade. Tenha paciência. Com toda longanimidade e doutrina. Sem você conhecer a palavra, você não tem nada para falar, a não ser chavão. Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida, essas coisas assim que não resolve nada isso. Você precisa conhecer a palavra para você poder anunciar para outras pessoas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Uma coisa é consequência da outra. As pessoas só vão ser achadas quando isso daqui for cumprido. 3 coisas ele fala aqui. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Crer, fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Agora, como que eles vão ouvir a palavra de Deus se não há quem pregue a palavra de Deus? Se o que estão falando aí não é a palavra de Deus. Eu fico imaginando as pessoas falando em nome de Deus, e Deus lá de cima falou assim, mas não é de mim que eles estão falando. Vê aí pregadores falando meia hora, e depois ficar 40 minutos fazendo apelo. Deus fala assim, poxa, mas será que eu sou tão miserável assim, que esse cara precisa ficar me vendendo tão barato desse jeito aí? Será que eu sou tão desprezível desse jeito? Quando Jesus passava, o que os cegos faziam? Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. As pessoas gritavam pela misericórdia de Deus. E hoje, as pessoas pedem para que as pessoas tenham misericórdia de Deus. Esse evangelho não existe. E como ouvirão se não há quem pregue? Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O que nós vamos pregar? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Fiel. Nós não precisamos aceitar Jesus, nós precisamos aceitar a palavra dele. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não existe pregação do Evangelho sem colocar o homem no seu devido lugar, no seu lugar de pecador, no seu lugar de morto espiritualmente, morto em seus delitos e pecados. Nós precisamos falar isso com as pessoas com toda longanimidade e doutrina, mas nós precisamos falar que se ela perecer sem Cristo, ela vai morrer nos seus delitos e pecados por causa da sua própria culpa. Paulo falando que ele era o principal, mas por esta mesma razão. Que razão? Dele ser o principal.
me foi concedida misericórdia. Quer dizer, aquele que mais merecia ser punido, porque ele era o maior dos pecadores, foi oferecida misericórdia. Para quê? Para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então Paulo aqui está dizendo assim, olha para mim, não existe pecador maior do que eu. E muitas vezes a gente vai pregar para as pessoas, sabe o que a gente faz? A gente se coloca num patamar de superioridade. A gente não vai falar para as pessoas, fala assim, olha, eu sou como você, ou eu sou pior do que você, eu faço coisas piores do que você, mas mesmo assim, Deus demonstrou comigo toda a sua misericórdia, toda a sua longanimidade. E se Ele perdoa os meus pecados, Ele pode perdoar os seus também, mesmo você sendo miserável e sujo do jeito que você é. Esse é o Evangelho. Paulo aqui, ele se identifica com nós, mesmo que depois ele fala assim, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Mas quando ele vai tratar dessas coisas, ele fala assim, olha, Cristo Jesus veio ao mundo para buscar os pecadores, do qual eu sou o principal, e eu sirvo de exemplo para vocês. Essa é a mensagem do verdadeiro Evangelho. Confie que mesmo você sendo quem você é, Deus usa de misericórdia para com você. Mas não existe salvação, não existe Evangelho, se não passar por esta humilhação, por esse quebrantamento, de nós olharmos cada um para os nossos corações e ver que nós somos os principais, que nós não temos nada para oferecer a Deus. Nós não temos o nosso batismo, nós não temos o nosso levantar de mão, nós não temos a nossa religiosidade, nós não temos o nosso dinheiro, nós não temos nada. O que Deus quer de nós é a humilhação do nosso coração. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Acende a candeia, varre a casa, procura com diligência e se alegra quando encontra. Há mais alegria no céu pelo pecador não estou ouvindo, pelo pecador que se arrepende. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 1000 justos que não precisam de arrependimento. Essa é a palavra de Deus. Alegria por ter se encontrado aquele que havia se perdido. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, que a gente possa estar identificando essas pessoas que estão se perdendo entre os nossos dedos, e que Ele possa nos dar ousadia, coragem e sabedoria, para que nós possamos ser instrumentos para que essas pessoas possam ser encontradas, e a gente possa fazer uma festa quando isso acontecer. Vamos orar. Pai, nós não temos argumentos, nós não temos capacidade, nós não temos força, nós somos dependentes inteiramente do Senhor, para que isso possa se transformar em realidade nas nossas vidas. Por isso, Senhor, tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém.